a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. Então não busque o sucesso ou a felicidade diretamente, porque ambas surgem como um efeito colateral de se dedicar a uma causa maior ou a outro ser humano. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Letícia Araújo e hoje eu vou trazer aqui um resumo de um dos maiores livros que vão tratar sobre psicologia, mentalidade, psiquiatria, chamado Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl, um psiquiatra multirenomado pelo mundo e que já passou por uma experiência horrível no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial em Auschwitz. Então ele tem muito aqui para contar pra gente, para nos ensinar através deste livro magnífico que ele escreveu. Então, se você já quer aprender cada vez mais, trazer esses conhecimentos para sua vida, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e ativa o sininho, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também precisam deste conhecimento e que vão ajudar muito ela, tudo que vai ser passado aqui. Então vamos lá para o resumo deste livro magnífico. Bem, eu vou começar aqui trazendo para vocês 3 principais ensinamentos deste livro, que eu tenho certeza que vai transformar por completo a sua maneira de viver e de ver o mundo. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao primeiro ensinamento. Aqui, neste primeiro ensinamento, Franklin vai descrever como foi quando eles chegaram ao campo de concentração em Auschwitz. Então, Franklin, como judeu, ele da Segunda Guerra Mundial foi ali condenado pelo motivo segregacional, desigualdades, preconceitos sobre o povo judeu, foi condenado, juntamente com vários outros judeus, a trabalharem para os alemães de maneira escravizada, forçada. Então ele foi tirado do seu povo e levado para este campo de concentração, onde ele passou pelas maiores desumanidades possíveis. E o primeiro ponto que já mexeu com o psicológico dele foi o momento da sua chegada. Franklin e os demais judeus estavam vindo de uma viagem muito longa a trem. Então, quando os prisioneiros olhavam pela janela e viam a placa Auschwitz, que era o lugar que eles iriam fazer os trabalhos forçados, isso acabou gerando um pânico generalizado entre os prisioneiros. Então, a visão do campo, as cercas de aramas farpadas, torres de vigia, os prisioneiros ali pálidos trabalhando, mostrou para eles uma dura realidade de horror. E por conta de todo esse primeiro choque, essa primeira reação com a chegada ali naquele campo de concentração, eles vão desenvolver um problema psicológico, o primeiro trauma, que vai mexer principalmente com uma ilusão de absolvição. E o que era essa ilusão de absolvição? Bem, quando eles tinham esse primeiro choque ao chegar naquele local, eles começaram a criar na cabeça que no último minuto algo de extraordinário iria acontecer e iriam salvar eles daquele momento que eles estavam. Então, os que tinham acabado de chegar, eles tentavam se agarrar a qualquer detalhe positivo, como por exemplo, quando os guardas pareciam relativamente bem-humorados. Então, eles acreditavam que não seria tão ruim assim. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Muitas vezes estamos diante de uma situação difícil, em um momento em que nós devemos passar de maneira rápida, aprendendo todos os ensinamentos possíveis, mas nós sempre achamos que aquela situação vai melhorar de alguma forma, mas infelizmente não é isso que acontece. Bem, pode até continuar se mantendo a mesma ou até piorando. Então nós não podemos nos iludir com essa ilusão de absolvição, mas procurar sair deste local que nos encontramos o mais rápido possível. Então, no decorrer desses momentos angustiantes ali na vida daqueles judeus, eles tiveram que, ao chegar em Auschwitz, passar por um chamado momento de seleção. E o que era este momento de seleção?
bem. Os sobreviventes dessa seleção, eles passavam por um processo de triagem. Então eles eram despidos completamente, tinham seus pelos do corpo todos tirados, eram banhados com chuveiros frios. Então qualquer ligação com o passado deles era destruída neste momento em que eles passavam. Então Frank tentou até salvar o manuscrito que ele tinha escrito neste primeiro momento, que estava escondido no seu casaco, mas acabou sendo ridicularizado e tendo seu escrito tirado dele. Então foi neste momento que Frank percebeu a realidade nua e crua. Ele não tinha nada mais além do que o próprio corpo físico. Então o nome de cada pessoa foi apagado e acabou se tornando em um número tatuado na pele dele. Então foi um momento em que era tirado tudo que eles tinham do passado. Era um momento em que a sua identidade foi retirado o seu nome em troca de um número. Então todos estes momentos acabaram ali afetando brutalmente o psicológico destes prisioneiros. Diante dessas situações angustiantes, qual foi a primeira reação que Franklin e os demais prisioneiros expressaram? Foi o desespero. Diante dessas situações, logo nos primeiros dias, vinham logo na cabeça deles ideias de suicídio, ou seja, correr ali contra a arma farpada, eletrificada e se matar. Surgia na mente de todas essas ideias, mas logo o choque inicial rapidamente se transformava em uma apatia profunda que preparava a mente dos prisioneiros para uma segunda fase de adaptação. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes, quando estamos diante de uma situação desesperadora e quando já passamos por esse choque no primeiro momento de uma doença de câncer ou em algum processo seletivo extremamente difícil ou qualquer outra coisa que aconteça nas nossas vidas, acabamos gerando uma apatia, ou seja, gerando nenhum sentimento por aquilo que está acontecendo, assim como aconteceu com estes prisioneiros. E quando nós desenvolvemos essa apatia, perdemos de aprender, de sentir, de vivenciar aquilo que está sendo acontecendo, de transformar dores em experiências que vão nos ajudar a progredir na nossa vida futuramente. Então, o que este primeiro momento vivenciado por Franklin, por todos os prisioneiros, vai nos ensinar? Que nós não podemos estar apegados a nada. Você não é o seu cargo, você não está com o seu valor ligado aos seus pertences. E por nós vivermos uma sociedade altamente consumista, onde todas as pessoas costumam definir sua identidade, seu valor, baseado naquilo que elas têm, tendemos a também fazer a mesma coisa. Definimos o nosso valor, a nossa identidade, a nossa capacidade com base naquilo que nós temos. Mas isso não é verdade, pois assim como aconteceu com Franklin, com esses demais prisioneiros, de repente pode ser tirado de nós os nossos pertences, as nossas experiências, as coisas que já construímos. E quem você vai ser? Você vai ser aquilo que tiraram de você, ou você vai ser definido, ter uma identidade definida naquilo que você construiu na sua própria mente. Então, esse choque da primeira fase nos ensina que se tudo for tirado de nós, numa grande crise, numa demissão, numa falência, quem somos nós de verdade? E nós vamos sempre continuar existindo, apesar de perder tudo. Então a nossa dignidade e o nosso caráter não depende dos nossos bens materiais ou dos rótulos sociais que são dados para nós, mas sim da identidade que criamos em nós mesmos e não naquilo que nós construímos. O segundo ensinamento que Frank vai trazer para nós vem de um fenômeno chamado amortecimento das emoções, ou seja, o sentimento da apatia diante de um cotidiano sofredor. Franklin e os outros prisioneiros, logo após os primeiros dias de choque, acabaram desenvolvendo uma insensibilidade emocional. Eles deixavam seus olhos desviar-se ao ver um companheiro ser espancado, a passar fome ou a morrer de uma doença chamada tifo. Então a apatia se acabou tornando-se uma armadura psíquica necessária para proteger o que restou da integridade interna deles. Então, por causa dessa
pressão, desse ambiente sádico, desumano, que acabavam tratando eles apenas como objetos ou números, ocorreu uma drástica desvalorização da identidade pessoal. Eles acabaram perdendo a sensação de serem pessoas livres, de passar-se a se ver como parte de alguma massa. Então, como estes prisioneiros eram condicionados, era semelhante a um rebanho de ovelhas, onde todos tinham que tentar caminhar no centro das colunas de marcha, apenas para evitar golpe, ou os cães de guarda nas extremidades. Quando nós nos encontramos assim, diante de uma situação como Franklin viveu, acabamos perdendo a nossa identidade pessoal, geramos um sentimento de apatia. E por conta desse sentimento de apatia, de não sentir nada em relação ao que está acontecendo, não tomamos uma atitude, não tomamos um posicionamento para melhorar as nossas vidas, para trazer de volta quem nós somos, quem você é. Então, você não pode, diante de uma situação, desenvolver esta apatia emocional, mas sim relembrar constantemente quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quais são as suas capacidades, os talentos que você tem, tudo o que te define, o seu valor, o seu propósito, para você conseguir buscar uma solução para sair dessa situação de crise, sair dessa situação de desespero. Então não deixe suas raízes morrerem, não deixe quem você é desfalecer por conta das circunstâncias, mas busque sempre uma maneira, com base naquilo que você já construiu, de sair dessa situação difícil e ir para um novo nível, um novo jogo na sua vida. E diante dessas situações extremas que Franklin estava passando, ele acabou percebendo algo que acabamos deixando fugir da nossa vida, que é as nossas construções internas, do nosso intelecto, das nossas emoções. Então, Frank observava que os prisioneiros que possuíam uma vida intelectual e espiritual mais rica conseguiam, por vezes, resistir melhor ao isolamento. Então, eles acabavam conseguindo se refugiar ali na contemplação da beleza da natureza, no pôr do sol, numa árvore florida. Então eles conseguiam olhar cada vez mais para o seu interior. O próprio Frank vai dizer que ele estando lá, ele imaginava constantemente em momentos em que ele conversava com a sua esposa. Então, neste momento ele acabou compreendendo por completo o cerne do amor, ou seja, uma ligação espiritual com a pessoa amada, que vai transcender a nossa existência física e por tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Então, quanto mais desenvolvidos nós somos no nosso intelecto, nas nossas emoções, mais conseguimos fugir da robotização que é nos imposta diariamente. Quantas vezes nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades ou em coisas que nós devemos fazer, somos constantemente tratados como robôs, como pessoas sem singularidade, porque não acabamos nos adequando a processos, a rotinas, a momentos que não mudam, que não transformam a nossa vida, que não dão um ar de novo. E quando nós temos um intelecto baseado nas nossas experiências, na busca constante de ler livros, de conhecer o mundo, de conhecer as nossas emoções, mas conseguimos fugir dessa robotização. Então, em vez de você se adequar a essa robotização, se adequar a essa sua rotina cansativa, busque trazer uma luz para ela. Busque contemplar a natureza, busque trazer novos conhecimentos para sua vida, busque constantemente aprender, porque o aprendizado, a nova maneira de você ver o mundo, vai fazer com que você veja uma luz no fim do túnel, nessa situação difícil que você está passando, assim como Franklin estava aqui juntamente com estes prisioneiros. E no decorrer de algum tempo, Franklin finalmente, juntamente com alguns sobreviventes, restauram, restituem a sua liberdade. E durante esse terceiro ensinamento, Frank vai observar a reação dos prisioneiros diante da tão sonhada liberdade que era ali todo dia por eles visualizada.
Então, quando eles hastearam ali aquela bandeira branca que finalmente significaria a paz, ali, então, todos os prisioneiros que haviam sobrevivido ganharam a liberdade. E ao contrário do que nós podemos imaginar, a transição da opressão para a liberdade não foi marcada por uma explosão imediata de felicidade, mas uma série de conflitos psicológicos, entre eles a despersonalização e a incapacidade de sentir a alegria. Após anos e anos de sofrimentos extremos, baseados nessa anestesia emocional, a mente dos prisioneiros acabou sofrendo um fenômeno chamado de despersonalização. Então, quando eles estavam ali saindo pelos portões de Auschwitz como homens livres e observando a natureza, as flores, as paisagens, eles acabaram compreendendo racionalmente que estavam livres, mas não conseguiam sentir a liberdade. Até mesmo na primeira noite, os prisioneiros acabavam falando uns para os outros que tinham desaprendido de sentir a alegria. Tudo ali parecia um conto de fadas para eles, como um sonho que eles estavam com medo de acordar. Então, por eles terem ficado nessa situação difícil por tanto tempo, quando eles finalmente alcançaram a sua liberdade, eles não conseguiam sentir felicidade, alegria por retornarem à sua liberdade. E não é diferente no nosso mundo de hoje. Muitas vezes estamos constantemente presos em uma situação difícil, nos chamados desertos da vida, que quando finalmente saímos deles, não temos reações, não sentimos nada por aquele novo momento, por aquela nova conquista, por aquela nova fase na nossa vida. E isso não é saudável. Quando você finalmente sai dessa situação, você tem que trazer o seu cérebro para aquele novo momento que você está vivendo e sentir o cheiro das flores, das árvores, do tempo, ou seja, sentir esta nova realidade, essa liberdade que surgiu na sua vida e não se sentir como se nada tivesse acontecendo, que era como se na sua vida você estivesse apenas dentro de um sonho que vai terminar. Não. Quando você, mesmo que por pequeno que pareça a sua conquista, celebre, comemore, saia com seus familiares, saia com seus amigos. Diga para o seu cérebro que essa conquista foi importante, que este resultado é um motivo de se comemorar e não um motivo de se desprender do que está acontecendo, assim como fizeram os prisioneiros em Auschwitz. Superar uma crise vai nos exigir sempre paciência com o próprio processo de cura, sem gerar ressentimentos. Então, quando nós passamos por grandes traumas, perdas, muitas vezes nós esperamos que a vida volte ao normal magicamente assim que o problema acaba, mas a realidade é totalmente diferente. A cura física e emocional leva tempo. Então, não gere ressentimentos. O sofrimento não nos dá o direito de sermos cruéis uns para com os outros, mas sempre gerando uns com os outros empatia, amor, um relacionamento saudável. E estas foram os 3 principais ensinamentos da parte 1 no livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. Logo eu estarei fazendo a parte 2 com seus principais ensinamentos, abordando e trazendo os principais momentos da vida de Franklin, os principais aprendizados que ele acabou retirando destes momentos. E se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta nos comentários aí qual destes ensinamentos mais falou com você profundamente e que vão mudar a sua vida. Então, já compartilha também com alguma pessoa que precisa ouvir o que foi ensinado aqui para ela transformar a sua vida. E logo eu retorno novamente com mais ensinamentos deste grandioso livro. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.